Olá a todos, bem-vindos aqui a este espaço, o tal canal, o Cantinho da Branca. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o almoço vai ser uma coisa muito simples, arroz de lulas com ervilhas. Eu faço este arroz de lulas de uma forma muito simples e muito saborosa. Como sabem, não leva cebola porque o meu marido não gosta e eu vou ter hoje que fazer mesmo sem cebola. Mas é muito simples e não vão notar a falta de cebola quem fizer assim, porque depende muito dos condimentos que nós colocamos. Portanto, eu começo por cortar as lulas que já estão limpas, começo a cortá-las às rodelas. Portanto, eu gosto sempre de passar as lulas por água, mesmo o saquinho por dentro, a bolsinha, muito bem, embora elas estejam lavadas, mas às vezes há qualquer coisinha que eu vejo que não me agrada. Então, começo por cortar, como eu disse, assim as rodelas e coloco logo no tacho. Não sei se vocês costumam colocar, mas eu faço sempre, ponho sempre umas rodelas de chouriço de carne. Este, por acaso, até é muito bom, tem um cheirinho muito agradável e que acho que o chouriço aqui neste guisado dá um paladar muito bom. Depois coloco o azeite no fundo do tacho e ponho já a refogar. Portanto, o lume já está ligado, o tacho já está quente e enquanto as lulas vão fritando, vão libertando a água da lula, eu vou colocar agora o resto dos ingredientes. Portanto, vou colocar então a massa de pimentão. Foi aquela massa de pimentão que eu fiz, que tenho até aqui no canal. Não posso abusar muito. Ponho uma colher, um bocadinho, uma colher de sopa, mais um bocadinho da massa pimentão. O sal não vou colocar já, porque, como sabem, a massa pimentão tem bastante sal, então eu não coloco já o sal. Vou colocar também polpa de tomate. Coloco 4 colheres de sopa de polpa de tomate. Esta polpa de tomate é muito boa mesmo. Agora coloco um pouco de azeite de picante que eu fiz com pimenta verde, em que tem vários temperos, tem orégano, tem tomilho, tem folha de louro, tem alho também. É muito bom. Tenho é que pôr muito pouco porque pica-me muito. Ponho também um bocadinho só para dar sabor de páprica, mesmo um pouco, e alho em pó. Como não ponho cebola, ponho bastante alho em pó. Uma folha de louro também e pronto, de condimentos é tudo. Já chega. Agora vai ficar aqui assim a refogar um pouco para tomar bem o sabor, portanto, as lulas. E agora sim vou acrescentar água para ficar aqui a cozinhar durante algum tempo. Para aí uns 10 minutos, mais ou menos, fica assim a cozinhar. Depois eu volto então para acrescentar o arroz. Eu vou fazer esta chávena de arroz, é pequena, praticamente é só para mim, praticamente não, é mesmo só para mim e para o meu marido, então vou acrescentar, portanto, uma chávena de arroz. Para uma chávena de arroz eu uso 2 chávenas de água. Neste caso eu vou colocar um pouco mais de água porque leva as ervilhas. Então vou acrescentar. Agora refogo primeiro um bocadinho nesta, porque já evaporou a água, não é? E agora coloco o arroz e as ervilhas e deixo passar um bocadinho neste refogado assim. Agora então é que vou acrescentar a água quente. Como eu disse, vou acrescentar 2 chávenas de água
mas neste caso, como tem as ervilhas, eu vou colocar um pouco mais. Como veem, portanto, estou a fritar praticamente o arroz assim, neste refogado, para que ele fique soltinho. E ganha o sabor da lula. Agora sim acrescento a água, que está quente. A água deve-se acrescentar sempre quente. Agora vou tirar um baguezinho de arroz para ver, porque já está há uns minutos a cozer, para ver. Entretanto, verifiquei que necessita um pouco mais de água. Acrescento um bocadinho mais de água, que está quente, e ponho também sal, porque ainda não tinha colocado qualquer sal. O único sal que tinha era da massa de pimentão. Agora sim, o arroz já está cozido, ou praticamente cozido, porque eu nunca deixo o arroz cozer em lume mesmo até ao final, porque eu não gosto do arroz espapassado, portanto o arroz tem que ficar inteirinho e soltinho. Agora coloque sempre um pouquinho de vinagre, neste caso é vinagre de vinho tinto, porque além de dar outro sabor, fica também o arroz ainda mais soltinho. Fica muito bom. Deixe só ferver um pouquinho mais depois de pôr o vinagre, apago o lume e fica o tacho. Portanto, tapo e fica assim. Acaba por abrir e fica muito bom. O vinagre, além de deixar o arroz soltinho, dá aquele travo ácido muito bom. E fica assim, termino. Quero agradecer o facto de estar aí. Muito obrigada e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, beijinhos.